Trabalho interdisciplinar de alunos de licenciatura em Física EAD, primeiro semestre, do Grupo Unis. São membros deste grupo de trabalho Camila Pilar Silva, Euler Magno de Paulo, Hugo Marques dos Santos, Reinaldo Aparecido Ribeiro e Romilson Cruz de Carvalho. Nosso tema escolhido foi Michael Faraday, o grande experimentalista. Nesta pesquisa, iremos falar um pouco de como foi a vida de Michael Faraday, seus experimentos, suas descobertas, a influência que elas tiveram na tecnologia atual e também o que ainda podemos esperar de seu legado, como suas experiências e descobertas ainda podem impactar a vida atual. No ano de 1791, no subúrbio de Londres, nascia um garoto, uma família muito pobre. Seu pai era um modesto ferreiro. Naquela época, quase nenhuma pessoa esperaria algo grandioso dele. Seu nome era Michael Faraday. Faraday, enquanto jovem, não possuía quase nenhum conhecimento sobre ciências. A sua instrução baseava-se apenas em base da aritmética e algumas noções de linguagem. Aos 14 anos de idade, o pai de Faraday o levou para trabalhar numa empresa de encadernação. Durante o dia, ele encadernava os livros e à noite os lia. O interesse de Faraday era enorme sobre as ciências. Ele adorava livros principalmente de física, química e aritmética. O seu fascínio pelos livros quase que supria a sua falta de instrução. Então, fascinado principalmente pela eletricidade, resolveu assistir palestras de um grande cientista da época. Humphrey Davy ministrava palestras na Royal Institution. A maioria do público ficava fascinada pelas experiências de Davy sobre a eletricidade. Parecia mágica. Mas Faraday não. Faraday pegava seu caderno, tomava nota das experiências e ia registrando uma após a outra. Certo dia, Faraday resolveu pegar todo esse material e encadernar e fazer um livro. Aquele livro, quem sabe, poderia mudar o curso de sua vida. Faraday resolveu arriscar, pegar esse livro e levar na casa daquele grande cientista. Quem sabe algum dia Davy poderia ler aquele livro e se lembrar de Faraday. O que, posteriormente, acabou dando certo. Certo dia, Davy, ao realizar uma experiência em seu laboratório mal-sucedida, ocorreu uma explosão, ferindo seus olhos. Então, se lembrou de Faraday e o chamou a ser seu assistente. Faraday, tendo acesso aos laboratórios da Royal Institution, pôde realizar diversas experiências e obteve grandes descobertas que mudaram o nosso mundo até hoje. Dentre elas, podemos destacar o motor elétrico, gerador unipolar, o efeito Faraday, gaiola de Faraday, eletrólise, simples, mas não menos importante, balão de borracha, dentre outras, as quais começaremos a ver a seguir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romilson, eu sou integrante do grupo Os Experimentalistas, que estudou as pesquisas e descobertas de Michael Faraday. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o motor elétrico, que foi uma pesquisa, uma descoberta do Faraday e que é usado largamente pela sociedade atual. Também, posteriormente, vou falar sobre a eletrólise, que é que partiu do Faraday, essa descoberta, e é utilizado aí pelas indústrias, por exemplo, na produção de alumínio. O motor elétrico ele representa a interação da energia elétrica com o magnetismo, e a eletrólise representa a interação da energia elétrica com a matéria, a energia elétrica causando a descarga de íons em moléculas e átomos da matéria. Vamos ver isso com mais detalhes nos slides que seguem aí no decorrer da apresentação. Beleza. Faraday ele desenvolveu o primeiro motor elétrico utilizando esse experimento aí da figura, onde ele fechou um circuito passando eletricidade aí na base das taças e conduzindo a eletricidade pelo fio, utilizando o mercúrio, que é um metal líquido de alta condutividade. Então, ao ligar a energia e transmitir a corrente elétrica, os fios geraram um campo magnético circular, fazendo impulsionar a barra magnética do lado esquerdo, e do lado direito, onde o fio estava solto, o fio foi impulsionado girando ao redor da barra magnética. Nem é preciso comentar muito os benefícios que esse experimento trouxe para a sociedade.
todos os equipamentos hoje em dia praticamente utilizam o motor como um meio de causar movimento. Carros, aviões, máquinas de costura, ventiladores e outros. Bem, meu nome é Reinaldo, eu vou falar um pouco sobre Michael Faraday e uma de suas grandes descobertas, né? Que foi o gerador unipolar. Bom, antes de 1830, as únicas fontes de eletricidade que se conhecia até então eram as pilhas e baterias, né? Que era transformada a energia química em eletricidade. A partir de 1831, Michael Faraday inventou um dispositivo capaz de produzir eletricidade a partir de energia mecânica, criando assim então o gerador unipolar, ou dínamo, como também ficou conhecido, né, na atualidade. Então, esse dispositivo de Faraday funcionava com um disco de cobre que girava em torno de um campo magnético formado por dois polos de um ímã de ferradura, gerando assim energia elétrica contínua. Então foi o passo inicial, o pontapé inicial para a formação de grandes geradores que até hoje existem. Então, né, como vocês podem ver na figura, esse daí era um gerador unipolar, né, disco de cobre, né, ligado por um eixo de manivela, girando em um campo magnético formado por um ímã de ferradura com dois polos, gerando assim então a energia contínua. Então, né, com essa descoberta aí do gerador unipolar ou dínamo, como também ficou conhecido, foi o passo inicial, né, para a geração de grandes geradores que até hoje existem e que cada dia mais vem suprindo as necessidades do mundo atual. Bom, eu vou falar sobre o efeito Faraday, pois além da eletricidade e do magnetismo, a luz era um dos experimentos que intrigavam Faraday. Então, ele gostaria de saber se a luz pode ser influenciada pelo campo magnético. E isso nós vamos ver a seguir. O efeito Faraday é um campo magnético que pode influenciar a onda de um feixe de luz ao passar por um bloco de vidro. Só que os cientistas só conseguiram explicar esse fenômeno de Faraday depois de 100 anos. Mas por quê? Porque Faraday, antes de ele usar esse recipiente de vidro, ele usava soluções ácidas e soluções alcalinas. E não dava certo, não estava dando certo. Então ele resolveu, como tentativa, usar um bloco de vidro que ele tinha na sua estante, que era o fracasso quando ele passou pela indústria de vidro. E aí, quando ele fez o teste com esse vidro, ele viu que as ondas de feixe de luz, elas se alteravam no campo magnético ao passar por esse vidro. E aí ele começou a estudar esse fenômeno. E isso, ultimamente, é usado há já muitos anos nos telescópios modernos, inclusive o Hubble e outros tipos. Então isso ajudou a melhorar a astronomia, as observações da NASA. Então, assim, o efeito Faraday é muito importante para os dias de hoje. Michael Faraday foi um grande experimentalista. Um dos seus grandes experimentos foi a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday foi utilizada para comprovar que uma superfície eletrizada possui em seu interior um campo nulo. Michael Faraday pegou uma gaiola de metal, utilizou uma cadeira, sentou-se nela e descarregou uma carga elétrica. Nada aconteceu com ele. E isso comprovou que o interior era nulo. Esse fato nos mostra que quando um avião sofre uma descarga elétrica de raios, não ocorre nada com os seus passageiros, com o que está dentro do avião. Isso também acontece com o carro. Enquanto a pessoa está dentro do carro ou do avião, ela está protegida daquela descarga elétrica. Como podemos observar na imagem, é um exemplo da gaiola de Faraday. A gaiola foi criada para demonstrar que uma superfície eletrizada possui em seu interior um campo nulo. Michael Faraday utilizou uma cadeira de madeira e uma gaiola
sentou-se dentro dela e descarregou uma carga elétrica. Nada aconteceu com ele. Graças a essa descoberta, hoje quando um raio atinge o avião, as pessoas ficam a salvo dentro da aeronave e a mesma não sofre danos. Isso acontece também com os carros. Pessoal, o Faraday ele praticamente descobriu a base da eletrólise fazendo essa experiência aí da figura, onde ele aplicou uma corrente elétrica em 2 eletrodos que estavam mergulhados numa solução iônica. Tendo aí os cátions e os ânions eles eram atraídos pelo eletrodo positivo e os cátions eram atraídos pelo eletrodo negativo. Os ânions, quando se encontravam com o eletrodo positivo, eles perdiam os elétrons e ficavam neutros. Esses elétrons eles eram transferidos para o eletrodo negativo por diferença de potencial, onde estavam os cátions, que recebiam esses elétrons e ficavam nêutrons também, acabando com a ionização. Esse experimento ele foi tão importante que o Faraday ele foi homenageado e recebeu aí uma unidade de medida no nome dele, que é a unidade de Faraday, né? Que é essa unidade? Ela equivale a uma carga elétrica utilizada num processo de eletrólise, que equivale a 1 mol de elétrons ou prótons. Agora, iremos falar um pouco sobre o simples, mas não menos importante, balão de borracha. Antes de Faraday, só existiam balões feitos com bexigas, intestinos e estômagos de animais. Faraday, pela primeira vez, utilizou um material artificial para a fabricação de um balão, o látex de seringueira, o mesmo látex usado atualmente para a fabricação de diversos tipos de borracha. Faraday inflava os balões com hidrogênio, os quais flutuavam devido ao seu menor peso em relação ao ar. É impossível imaginar hoje em dia uma festinha de criança sem o famoso balão. Mas não para por aí. A NASA também tem projetos para estudar a atmosfera de Júpiter utilizando balões de borracha, os quais ficariam flutuando em sua atmosfera, coletando dados e encaminhando à Terra. Assim podemos ver a diversidade das experiências e descobertas de Michael Faraday. Com essa pesquisa que realizamos sobre Michael Faraday, chegamos a uma grande conclusão. O mundo de hoje não seria o mesmo sem suas experiências e descobertas. Pense bem, como seria as telecomunicações sem a fibra ótica? Ela se remete àquele momento no laboratório onde feixe de luz atravessava um bloco de vidro sob a ação de um campo magnético. Como os motores evoluíram, os geradores estão presentes em toda a indústria. Até mesmo quando você está dentro do avião, um raio atinge e você está a salvo, graças ao conceito que temos sobre a gaiola de Faraday. Mas as descobertas de Faraday e seu legado não param por aí. Pense só, como seria uma festa de aniversário sem um simples balão de borracha? Simples, mas não menos importante. A NASA tem projetos para explorar a atmosfera de Júpiter com balões, os quais iriam coletar dados e enviar para a Terra. Então podemos dizer que Faraday mudou a maneira do nosso mundo ver tudo. Hoje podemos enxergar muito além. O Hubble, por exemplo, o telescópio Hubble, jamais teria sido criado se não fosse pelas experiências que Faraday realizou e suas descobertas. As sondas Voyager jamais teria saído do nosso sistema solar, porque ela também não teria sido produzida. Hoje temos 2 robôs, Curiosity e Opportunity em Marte. Toda essa tecnologia fantástica se remete àqueles momentos no laboratório. Máquinas de costura, máquinas industriais, tudo que envolve um motor elétrico, um gerador unipolar está presente. Faraday modificou o nosso mundo. Ele é responsável por todo o avanço tecnológico que estamos tendo hoje em dia. Até mesmo o seu computador, o seu celular, o carro que você dirige, o avião, todos eles, alguma coisa se remete àqueles momentos no laboratório onde Faraday realizava as experiências. Com isso pensamos, até onde podemos chegar? O que mais há por vir de herança do legado de Faraday? Não temos como saber por agora, mas deixamos aberta essa questão. E também penso da seguinte maneira, como futuros educadores, como lidaremos com crianças que têm uma dificuldade de aprendizado ou exigem uma maneira diferente de aprender? Porque Faraday, quando ele saiu da escola aos 9 anos de idade, foi porque ele era considerado um mau aluno, ele não aprendia. A sua mãe passou a educar em casa, mas isso foi um déficit na sua educação. Então eu acredito que
Além deste trabalho, de lição que temos de quais os benefícios Faraday nos deixou, podemos pensar da seguinte maneira: qual a responsabilidade que ele trouxe para nós? Nós, educadores, devemos pensar dessa forma. Estas são as referências que utilizamos para esta pesquisa sobre Michael Faraday. Tem muito material interessante aí. Caso necessário, deem uma pausa no vídeo e confira alguns desses links. Queremos também deixar um agradecimento pela oportunidade de ter realizado essa pesquisa. Agradecemos também a todos aqueles que contribuíram diretamente e indiretamente para este trabalho. Também deixamos uma observação. Dedicamos esse trabalho ao próprio Michael Faraday e também todos aqueles que pensam no novo, que pensam uma maneira de fazer algo diferente, realizando experiências e descobertas. Muito obrigado.